O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam. Olha aí, gente, pelo conhecimento. Olha quanto acréscimo tem os textos aí. Ah, a boca do hipócrita tem por intuito apenas destruir o próximo. Um dos principais temas do livro de Salmos é a perversidade dos lábios. Então, o hipócrita é aquele que é hipócrites. O que é o hipócrites? Hipócrites eram os personagens que faziam teatro naquela época. Então, eles usavam uma máscara e se fantasiava de uma pessoa, e agora essa pessoa era um personagem travestido. Ao retirar a máscara, era uma outra pessoa. Hipocrisia. Tá? Um bando de artista. O artista, com a boca, destrói o próximo. Né? Então, o artista, ele tem o que como intuito? Ficar destruindo o outro com as suas palavras. Isto é um pecado. Isto é um pecado seríssimo no seio da igreja. A forma como você deve falar com o outro. A forma como você deve falar com o outro. O livro de Provérbios, mais uma vez eu repito, é um livro que é uma escola de comportamento com o próximo e com Deus. É uma escola. Então, a pessoa que não vigia a forma como ela fala, ela pode destruir o próximo. Se você falar assim, cara, que burrice é essa que você escreveu ali no WhatsApp? Você é demente? Não te ensinaram a escrever, não, seu mongol? Você já imaginou uma pessoa que você admira falar assim com você? Primeiro que isso é hipocrisia. E isso vai destruir aquela pessoa. Jesus, meu Deus amado, só Deus sabe o que pode acontecer a partir dali com o coração daquela pessoa. Só Deus sabe. Se ela vai se rebelar, se ela vai entrar em depressão, se ela vai se isolar, e dependendo da pessoa, no estágio que ela tiver, se ela vai até se matar. Então, cuidado com a forma como você fala com as pessoas. O mundo hoje já está doente. Eu não estou dizendo que você tem que ficar passando a mão. Você pode falar a verdade, desde que seja com sabedoria. Desde que seja com sabedoria. Ou então, é o que eu falei, se você não sabe falar, é uma pessoa que está educando seus lábios, então fica calado. Calado você peca menos. Não fala nada. Mas tem pessoas que elas, infelizmente, ainda não sabem expressar os seus sentimentos, e como ela teve uma vida inteira onde ela foi, às vezes, rejeitada, aprendeu só a base de varada, ela é uma pessoa que ela o tempo inteiro só ouviu negatividade na vida dela, só se Deus libertar ela com muito poder e glória. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. E aí, aquele comportamento que ela teve e que ela aprendeu na vida, ela vai passar, muitas das vezes, para outra pessoa. E aí, quando ela for falar, é assim, é desse jeito, é sempre machucando, é sempre colocando-se superior, é sempre ou gritando, né? Ou igual aquele psicopata lá daquele filme Hannibal, que tá lá com a faquinha, né? Cortando o cérebro, ouvindo música clássica e comendo o cérebro do cara e falando com mansidão, né? Psicopata. Ele te destrói com palavras mansas, né? De persuasão, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de comportamento que a gente está tendo ao falar com o liderado,
ao falar com uma ovelha e até uma ovelha falar com aquele que o lidera. Toma cuidado. Toma muito cuidado. Né? A boca, ela procede bênção e maldição. Bênção e maldição. Não tem meio termo. Tá? Então, você e eu temos que tomar cuidado com a forma como que nós nos comportamos ao falar, porque esta forma de falar pode sim destruir uma pessoa. E não necessariamente pode destruir na hora, mas pode destruir aos poucos. Sabe aquela mãe que fala, seu lixo, você é um indigente, ninguém te ama mesmo, vai para o inferno. Aquilo vai entrando, vai entrando, vai entrando. Palavras de maldição, palavras sem sabedoria, palavras sem mansidão, palavras sem a sinceridade do espírito, destrói a pessoa. Pode destruir na hora, como pode destruir aos poucos. Então, tudo isto, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não venha a ser como uma flecha que, ao lançar essa flecha, ela não venha a ter mais volta. Este daí é o grande X da questão, tá? O grande X da questão. Então, cuidado com a forma que você fala para aquela pessoa. Cuidado, tá? Cuidado, porque nessa de não, eu sou assim mesmo, é meu comportamento, é meu jeito. Não. Muda esse jeito, muda esse comportamento, altera o seu tom de voz, segura a tua onda, tá? Porque ali não é apenas uma pessoa, ali é uma alma. Jesus também morreu por ela, tá? E aí, jogar uma alma fora por causa da maneira como você fala, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Mas os justos se libertam pelo caminho, se libertam pelo conhecimento, né? Então, os justos, pelo conhecimento, o que eu estou trazendo aqui, gente? Estou trazendo conhecimento para você, te mostrando através do conhecimento que se você não souber se comportar com o outro, Deus vai cobrar de você. A boca destrói o próximo. Agora, quando você está debaixo da justiça, essa justiça ela vai te libertar. Te libertar do quê? Da hipocrisia, da angústia, da tolice, da insensatez, da ansiedade. Vai te libertar de tudo isso. O conhecimento realmente liberta, gente. Quem tem conhecimento tem poder. João 8,32, de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que buscar o conhecimento. Leia a Bíblia, leia a palavra, leia as Escrituras. O conhecimento vai libertar você deste mal, né? Vai libertar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Está lá em Hebreus 4,12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Então, quando você medita na palavra, quando você estuda, quando você deixa ela entrar em você, ela vai, só libertando, só purificando, né? Efésios 5:22, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma uma igreja gloriosa, santa, sem ruga, sem mácula, sem defeito, porém santa e sem defeito, é o que o texto fala, né? Santa e sem defeito, né? Então, quando você se coloca debaixo da vontade de Deus, quando você se coloca debaixo, né, da libertação da palavra, então a sua boca, como diz lá em Tiago capítulo 3, só vai gerar benção.
águas potáveis, fontes de água da vida. Ah, mas eu me lembro que lá em 1953, a minha mãe falou aquilo para mim até hoje. Aquelas palavras que ela falou ficam lá guardadas no meu coração. Até hoje, aquelas palavras não saem de dentro de mim. Então, o conhecimento, que é a própria palavra, que é próprio Jesus, vai libertar você. Vai libertar você. Não tem palavra que vai te prender ao passado mais. Né? Uma coisa eu faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então não tem palavras que estavam te impedindo de avançar a sabedoria. Eu me lembro muito bem quando eu estava no ensino fundamental, que é antigo primeiro grau, a professora, não me lembro, eu não me esqueço até hoje desse dia, o nome dela, a matéria que ela dava, ela falou para mim assim: o Igor, tu não vai ser ninguém na vida não, cara. Ela falou para mim: você não vai ser ninguém na vida. Né? Eu simplesmente não vejo futuro em você. Ela falou isso aí para mim. O que eu fiz? Ou eu acreditava na palavra dela, ou eu acreditava no que Deus tinha falado para mim. Ou era ela, ou era Deus. A palavra dela, o diabo usou claramente os lábios dela para me parar, ou para que eu não viesse a sonhar. Nesta época, eu me lembro muito bem que eu estava começando a estudar mais afinco a palavra de Deus. Foi logo depois, né, 2 ou 3 anos depois, que meu pai faleceu. Eu comecei a estudar muita palavra. E as palavras dela, eu tinha duas opções. Ou eu acredito no que ela falou, e aí eu parava, estagnava, ou eu acreditava no que eu estava lendo na palavra de Deus. Então é isso daí, né? É exatamente isso, né? Então, quando você fala sem sabedoria, você pode destruir o próximo. Por que ela não me destruiu? Porque você se lembra que eu disse que o primeiro livro que eu comecei a ler foi Provérbios? E eu comecei a crer no que eu estava lendo. E o conhecimento me libertou. Não deixou que aquelas palavras viessem a entrar no meu coração. Porque eu falo como o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E muito mais além disso, eu ainda também me formei em professor igual a ela, né? Igual a ela. Só que ela era de matemática e eu sou de história e sou me pós-graduando em história. Só mais um testemunho, tá? Eu sei que a gente já vai fazer 2 horas de live, hein, gente? Eu sei disso. Vocês estão falando pra caramba aí. Falem mesmo, né? Falem mesmo. Então, só para poder dar mais um testemunho, eu me lembro uma vez que eu morava lá no Rio e seria o meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu estava doido para trabalhar com carteira assinada. Eu nunca tinha trabalhado com carteira assinada, era sempre trabalhos informais. E eu fiz um processo seletivo, passei em todas as fases que tinha que passar, faltava a última, que era a fase de entrevista. Eu me lembro que me ligaram, era 2 horas da tarde, eu não tinha dinheiro nenhum, e falaram assim, ó, tu tem que estar aqui às 4 horas. Gente, quem mora no Rio sabe que não é fácil você sair de lá de São Gonçalo para ir para Irajá. Irajá. Sair de São Gonçalo para ir para Irajá. Era o Senac de Irajá. Tá? E lá fui eu. Peguei um dinheiro emprestado com a minha tia lá. Eu peguei um ônibus correndo. Fui lá orando. Pô, Deus, que essa entrevista seja uma benção, que não sei o que. Eu tava tão empolgado. Era a minha primeira entrevista de carteira assinada. Ô, glória. Com muita empolgação. E aí eu peguei até na época era MP4, né? Você se lembra do MP4, MP3? Eu peguei MP4 e gravei
a entrevista. E eu me lembro desse dia que ela falou exatamente assim: eu não tô gostando dessa entrevista, não. Ela falando para mim, né? Qual é o nome do nosso projeto que a gente está colocando aqui? Eu tinha lido esse projeto por um acaso na internet. Eu falei Pronase. E ela falou: Pronase não é. Pronasi. Pronasi. Só me esculachando. Só me esculachando. Você lê livros? Você lê o jornal hoje? Eu acho que você não leu, não, hein? Você não tem cara de que lê jornal, não. O seu perfil realmente eu acho que não está valendo para trabalhar aqui comigo. Não acho disso. Fora as outras coisas que ela foi falando para mim ali, né? Eu me lembro que eu fui para casa chorando. Eu fui para casa chorando, né? E ela me perguntou sobre um monte de coisa, de história e tal, e pá. E eu falei: Deus, tudo bem que esse emprego não é para mim, o problema não é esse. Mas agora, a forma como ela me tratou, não. Deus, faça justiça. Faça justiça. A forma como ela me tratou, tá errado. Isso aí tá errado. Né? E aí, o que eu fiz? Eu corri atrás de novo, fui procurar outro emprego, eu consegui, né, um local mais perto da minha casa, mas eu falei, ela disse que eu não tenho perfil para trabalhar naquela empresa. Eu vou mostrar para ela e provar para mim que eu tenho perfil sim. E eu comecei a trabalhar porque ela falou assim: cadê a sua carteira de trabalho? Eu falei: olha, minha carteira de trabalho não tem nada assinado. Aí ela falou assim: você trabalhou mesmo esse tempo todo? Porque eu não quero colocar. Tipo, quase que ela falou: não quero colocar vagabundo aqui, não. Quase que ela falou. Né? Então eu falei: então, Deus, faça justiça. Aí foi, comecei a trabalhar numa empresa de telemarketing. De lá, eu comecei a fazer faculdade de história, que ela ficou me esculachando negócio de história, né? Comecei a fazer faculdade de história. Eu entrei nessa mesma empresa um ano e meio depois, Senac, lá do Rio. Comecei lá por baixo, foi auxiliar serviços gerais. Faxineirão mesmo, tô nem aí. Né? Comecei lá trabalhando, né? Nessa empresa, fui crescendo para almoxarifado, fui crescendo para logística, até trabalhar no administrativo e eu fiquei tomando conta de uma unidade sozinho. Eu alocava professor, fazia folha de pagamento, vendia curso, tudo. Fazia tudo. E um dia ela foi lá visitar. Eu não sei se ela lembrava de mim ou não, mas eu me lembrei dela. Mas que vontade que me deu de falar: se se lembra de mim? Agora você vai se ver quando o esporte faz uma canoa. Eu poderia fazer isso, mas só a satisfação de ter entrado lá e ter, aos poucos, conquistado uma vaga que, a princípio, né, era impossível de conquistar, pelo modo que ela me esculachou, demorou uns 4 anos, mas a justiça veio. Né? Então eu falei para mim mesmo: cara, eu posso, eu consigo, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é porque uma mulher falou para mim que eu não consigo que eu tenho que acreditar nela. Não é porque ela falou para mim que eu não posso que eu tenho que acreditar nela. Ainda mais que ela venha tentar me destruir com aquela boca que ela tinha, né? O conhecimento libertou o justo. Provérbios 11:9. Então, eu sempre falo aqui para vocês, quando eu estou dando a aula de provérbios: gente, ponha em prática o que está em provérbios. Isso é verdade. Eu já coloquei muito em prática o livro de provérbios, cara, e isso acontece mesmo. Acontece mesmo. Né? O conhecimento traz a libertação e não vem destruição. Eu estou blindado contra isso. Eu não estou dizendo que eu não fiquei triste, porque eu chorei pra caramba. Mas o choro dura uma noite e a alegria vem pelo amanhecer. E eu sempre passei a acreditar nisso daí. Eu sempre acreditei que Deus tem um propósito na minha vida. E Deus tinha um propósito na minha vida e tem com cada um de nós.
Então, não permita, repreenda essa boca hipócrita daquelas pessoas que você conhece, que um dia tentou destruir o seu projeto, o teu sonho, o teu propósito, né? Aquilo que Deus falou com você. Que Provérbios, que a sabedoria, que a Jesus venha libertar você através desse espírito de sabedoria e de conhecimento. Seja um justo em meio às trevas. Não permita que as palavras do inimigo venham destruir o projeto que Deus colocou no seu coração. Jesus falou: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Ou seja, a percepção que você tem da vida vai determinar que tipo de coração você tem e que tipo de pessoa você vai ser. Se tudo que você vê é luz, é esperança, né? É a vontade de Deus cooperando com a tua vida será luz. Mas se tudo que você vê é trevas, é imundícia, não vai dar certo, é pessimismo, todo o seu corpo vai ficar em trevas. Tá? Então, a maneira como você enxerga vai determinar o seu estilo de vida. Então, enxergue a vida pautada na palavra. Ou você crê no que está escrito, ou você não crê e vai acabar andando por caminhos escusos. Certo? Eu nem li os comentários de vocês, eu sei que vocês estão comentando pra caramba aí, né? Mas eu tive que me concentrar no testemunho, né? Eu tive que me concentrar no que eu estava falando. Esse versículo marcou muito a minha vida. Provérbios 11:9, né, marcou muito a minha vida. E Provérbios 4, Provérbios 4 não, aquele Provérbios 18, né, que vai dizer, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Né? O que é isso? Se no dia da angústia você der o braço a torcer a fraqueza, então você realmente não vai encontrar força para poder vencer na vida. Você tem que olhar a angústia e tirar forças da onde não tem, para que a sua força seja grande. Né? Então não dê o braço a torcer para o diabo. Não dê o braço. Deixa ele falar à vontade, deixa ele te acusar, deixa ele mentir, né? Tentar te destruir. É só hipócrita. Ele é só hipócrita, né? Você está do lado dos justos, aqueles que foram libertos pelo conhecimento, tá? Vamos lá.